Em um mundo onde o passado e o presente se entrelaçam, surge uma reflexão profunda. Deixe os mortos sepultar os mortos. Neste vídeo integrante, exploraremos o significado dessa expressão. No capítulo 9 do livro de Lucas, versículo 60, encontramos a integrante declaração de Jesus. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Essa orientação enigmática também é mencionada nos evangelhos de Mateus, capítulo 8, versículo 18 a 22, e Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Para desvendar o significado por trás dessas palavras, é crucial perceber que Jesus as proferiu em meio a diálogos significativos, submetendo a uma avaliação aqueles que nutrem um desejo profundo de segui-lo. Jesus realiza uma análise minuciosa dos objetivos e motivações que residem nos corações dessas pessoas. É crucial compreender que Jesus nunca iludiu, jamais prometeu facilidades ou um caminho repleto de rosas para aqueles que decidem segui-lo. O Senhor sempre foi transparente quanto ao elevado nível de comprometimento exigido. Essa verdade ressoa não apenas nos relatos bíblicos, mas ecoa também em nossos dias atuais. Há quem acredite que Jesus aceita qualquer coisa, de qualquer maneira, mas a realidade é diferente do que muitos imaginam. O comprometimento exigido é elevado, como expresso no mesmo contexto em que Jesus se dirige a um escriba. Esse escriba, um mestre da lei, conhecedor profundo do Velho Testamento, estava entusiasmado. Jesus, no entanto, o confronta dizendo em Mateus 8:20: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa afirmação provoca reflexão, indicando que o nível de compromisso é alto. Jesus destaca que não oferece riquezas materiais, mansões luxuosas, pois sua missão vai além desses elementos mundanos. Após essa palavra desafiadora de Jesus, ele começou a peneirar entre seus seguidores, buscando identificar aqueles que verdadeiramente eram fiéis, dispostos a acompanhá-lo na jornada, até a cruz. Contudo, a resposta de Jesus a um acompanhante em particular se destaca, pois envolvia a morte de um de seus parentes. Quando abordamos o tema da perca de entes queridos, a sensibilidade se intensifica. Essa declaração de Jesus sobre os mortos, sepultando os mortos, pode parecer insensível à primeira vista. Vamos realizar uma análise abrangente do contexto para compreendermos melhor e, ao final, examinaremos a expressão mortos sepultar mortos. Não deixe de assistir até o final. Para começarmos, abordaremos a exigência rigorosa de Jesus nesse cenário. Mas antes de prosseguirmos, aproveite para se inscrever no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Para você que sofre de ansiedade, vou deixar um link de um livro digital para você que tem ansiedade, sofre com pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que você não quer, aqueles pensamentos que vêm do nada, que você não suporta esses pensamentos, que você acha que são de você, mas não são. O seu coração fica acelerado, pensa em tudo e ao mesmo tempo não pensa em nada? Então, esse livro aqui é para você e ele pode mudar a sua vida. Voltando aqui para a nossa história, após o mencionado escriba, surge outro indivíduo interpelado por Cristo, fazendo uma pergunta ao Senhor. Conforme o texto relata, esse rapaz já era um discípulo próximo de Cristo, mas ele apresenta uma condição diante do chamado especial de Cristo para segui-lo. Podemos encontrar essa situação em Lucas 9:59, onde está registrado o seguinte: A outro Jesus disse, segue-me. Aqui há um chamado específico que merece a nossa atenção. Ele, entretanto, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Bem, aqui há algo integrante, não é mesmo? Imagina, venha e siga-me. Então a pessoa responde, primeiro eu preciso sepultar o meu pai. A primeira coisa que precisamos entender aqui é que é pouco provável que o pai desse discípulo tenha falecido exatamente naquele dia.
e naquele momento em que o Senhor Jesus estava chamando ele. Ele provavelmente estava distante de sua família, aguardando uma espécie de autorização para sepultar o seu pai. Essa é uma possibilidade bastante remota de ser uma realidade presente naquele momento. O mais provável é que esse discípulo estivesse buscando a permissão de Jesus para cuidar de seu pai até o momento de seu falecimento. Era como se ele estivesse expressando o seguinte: olha, Jesus, eu realmente quero te seguir, mas antes disso quero que meu pai complete seus dias. Assim, eu cumprirei minha obrigação de sepultá-lo, e então terei tempo para seguir o Senhor e cuidar dos familiares mais velhos. Esse desejo era algo muito forte e comum na cultura judaica. Muitos pais naquela época tinham vários filhos, considerando-os uma ajuda valiosa para o cuidado na velhice, especialmente porque não havia plano de aposentadoria. Portanto, o pedido desse rapaz não era fora do comum. No entanto, a resposta de Jesus foge do esperado. Geralmente seria algo como: vá, cuide do seu pai e depois venha seguir-me. Mas observe a resposta de Jesus em Lucas 9,60, que vai além do senso comum. No entanto, Jesus insistiu, referindo-se ao verso que estamos analisando: deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Jesus, por assim dizer, discordou das palavras do homem. Ele expressou: quero que você vá e pregue o reino de Deus agora. Vamos refletir um pouco sobre isso. Será que as motivações e intenções do rapaz estavam realmente equivocadas, considerando que ele queria fazer algo que não era tão ruim assim? Pode-se questionar se o Senhor Jesus foi excessivamente severo ou desumano no tratamento com os discípulos, mas é crucial compreender que Jesus não tinha o hábito de agir desumanamente, nem o fez nesse momento. É importante destacar que Jesus abordava cada pessoa de maneira pessoal em seus diálogos e encontros, comunicando o que cada indivíduo precisava ouvir, não necessariamente o que desejavam. Vamos reexaminar a situação tomando como exemplo o encontro de Jesus com o jovem rico. Jesus foi incisivo porque percebeu que a verdadeira devoção do jovem estava centrada nas raízes. Da mesma forma, recordemos a interação com a mulher samaritana, onde Jesus abordou firmemente as escolhas amorosas dela. Aqui, o Senhor Jesus lida individualmente com cada pessoa. Não é fácil acreditar que, no caso desse discípulo, Jesus estava lidando com algo específico em sua vida. Podemos levantar questões sobre se a excessiva preocupação do discípulo com o pai estava desviando sua prioridade do reino de Deus. Talvez o discípulo estivesse usando o seu pai como desculpa para não servir a Cristo adequadamente naquele momento. São possibilidades a serem consideradas. Muitas vezes usamos desculpas que passam despercebidas, como quando dizemos ao pastor que estamos cansados, que estamos ocupados. Jesus, então, restabelece as prioridades. Qualquer coisa que estiver acima do reino de Deus na vida do discípulo deveria ser reavaliada, mesmo que fosse culturalmente aceitável e até mesmo nobre, como cuidar do Pai. Para Jesus, não é possível servir a dois senhores. E ele, que conhece os corações, compreendeu isso imediatamente. Se o pai tivesse realmente morrido naquele dia, a exigência de lealdade exclusiva de Jesus seria ainda mais enfática. Em ambos os casos, seja o pai falecido naquele momento ou o desejo de sepultá-lo mais tarde, Jesus estava tratando de maneira exclusiva com uma questão específica na vida daquele discípulo. De toda maneira, compreendemos pelas palavras de Jesus que nossa prioridade no reino de Deus deve superar qualquer outra, inclusive as culturais e sociais. Isso fica evidente, por exemplo, quando ele declara em Lucas 9,62, no mesmo contexto, que ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus enfatiza a necessidade de uma decisão, de uma dedicação exclusiva, sem olhar para trás ou excitar. Quando a expressão deixar os mortos sepultar os mortos, sabemos que não pode ser interpretada literalmente, enterrando alguém já falecido. Há uma figura de linguagem aqui.
sugerindo, conforme muitos teólogos apontam, que Jesus fazia um jogo de palavras. Ele estaria transmitindo algo como: permita que os espiritualmente mortos cuidem dos fisicamente mortos. Isso indicaria que os outros poderiam se encarregar do pai do rapaz, enquanto ele deveria atender o chamado de Cristo para levar vidas aos espiritualmente mortos. Se Jesus chamou esse rapaz, Deus já providenciou os meios para que ele pudesse servir a ele. Apesar da exigência de exclusividade, o Senhor prepara o cenário. Assumindo o exemplo de ser presbítero, tudo é providenciado por Deus. Família, amigos, local. Jesus está mostrando que ele é quem dirige. E o rapaz não tinha justificativa em sua argumentação para se afastar e cuidar do sepultamento do seu pai, mesmo que este fosse iminente ou futuro. O cerne desse texto é compreender a ênfase de Jesus na prioração do reino de Deus no coração do rapaz e, por extensão, em nossas próprias vidas, independentemente da interpretação mais precisa. O ponto crucial é que Deus e sua vontade devem ser prioridades máximas para quem deseja servi-lo. O exemplo desse rapaz serve como uma lição, mostrando que o chamado de Deus é inquestionável e deve ser atendido, pois Deus providencia tudo o que é necessário para cumprirmos esse chamado. Nossas desculpas precisam ser cuidadosamente avaliadas, pois Deus sonda o nosso coração. Compartilhe seus pensamentos nos comentários se você já compreendia o significado dessa mensagem. Um tchau por enquanto, até o próximo vídeo. Deus abençoe tua vida.